Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui que está falando o professor Giovanni. Vamos à explicação dos conteúdos do PET 1, semana 3. Lembrando que são 3 vídeos. Eu falei no outro vídeo que são apenas 2, mas são 3 vídeos. Mas antes da gente seguir, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber notificação e deixe o seu like, tá bom? O tema é a classificação de seres vivos. Se você tiver alguma dúvida, consulte o outro vídeo onde a gente conta o histórico disso tudo, tá? Mas vamos direto aqui, a taxonomia. O que é taxonomia? É a área da biologia responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos. Ela usa artifícios como a classificação e nomenclatura. A classificação consiste em colocar os indivíduos em grupos com base em alguns critérios. E cada grupo vai ter um critério específico dele, né? A nomenclatura dá nome aos indivíduos e aos grupos a que eles pertencem. Cada agrupamento desses indivíduos, sejam eles grupos grandes ou um só indivíduo, é chamado de taxon. Então, uma espécie é taxon, então, um gênero é taxon, tudo isso é taxon. Então, chegamos ao reficofágio. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Todos são taxons. Aí vem do menor até o maior. Lembrando que nós vamos ver daqui a pouquinho a explicação de cada um deles. E aí, sistemática. O que é sistemática? Sistemática é a área da biologia que se preocupa em organizar, compreender e classificar os seres vivos. Ela anda de braços e abraços com a taxonomia. Estuda principalmente a relação da diversidade, como, por exemplo, a espécie C é mais aparentada com a espécie D do que com a espécie B. E aí, às vezes, a A não tinha nada a ver com nenhuma delas, então não tem nada a ver. Então, aí definimos os grupos, né? E aí tem grupos irmãos, que aí vai ter nível do gênero, vai ter nível de família, nível de ordem, de classe, de filo, de reino e de domínio. Domínio, professor? Sim, domínio. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Tem como principais objetivos mostrar a diversidade dentro do gênero, né? Descrever a biodiversidade. E aí, com uma parte da taxonomia, né, ordenar as espécies e biodiversidade subjacentes a essa sistemática. Então, elas andam de braços e abraços, tá? E aí a sistemática, ela está preocupada em construir classes, fazer classificação, sobre as quais podemos fazer generalização. Como assim, professor, generalização? Por exemplo, podemos dizer que todos os peixes respiram embaixo d'água. Pode ter peixe que respira fora também, mas todo peixe respira embaixo d'água. Então, é uma generalização. Então, é uma característica que está dentro de todo aquele grupo, tá bom? Sendo que, na verdade, nem existe o grupo de peixe, né? O peixe é dividido em mais de um grupo. Mas depois esse é um assunto mais posterior. A sistemática é uma área que também auxilia nesse processo, já que estuda as relações evolutivas entre os indivíduos. Né? Aí partindo para a biologia molecular, análise de DNA, proteínas da membrana, as organelas, a proteína X, a proteína Y, e isso aí vai. Tá? E aí a gente chega na filogenia. O que é filogenia? Ela também está dentro, é uma das áreas da sistemática. Tá? Então a filogenia, ou filogênese, né? Também conhecida como cladística, ela consiste em definir hipóteses sobre as histórias evolutivas das espécies, desde os seus ancestrais até os seres recentes. A filogenia nasce em 1966, com Willy Hennig. E aí, com aquela ideia toda da teoria da evolução de Darwin, lá no século XIX, então no século XX começa a bombar aquela coisa assim, aquela ideia, e aí precisa encontrar os descendentes comuns, qual que veio de qual, por que surgiu esse bico, então, para onde vai, de onde vem. Então, vem a filogenia nesse processo. E aí, a gente faz a história genealógica de uma espécie, de um grupo, do gênero, da família, né, as hipotéticas relações de ancestrais, descendentes, e aí vai, né, baseia-se em estudos morfológicos, comportamentais e moleculares. A cladística, né, e ela vai utilizar muito fósseis, né? A cladística ou filogenética é o ramo da sistemática que reconstrói a filogenia, que reconstrói a história, tá? A sistemática é a área da biologia, olha ali de novo, né, que se preocupa principalmente em compreender a filogenia, ou seja, a história evolutiva das espécies. Para estudos de sistemática, a descrição da espécie é fundamental. Assim, as características genéticas
ecológicas, fisiológicas, evolutivas, entre outras, proporcionam melhores resultados. Então presta atenção, vamos ver isso aí. Se está no outro vídeo, a gente traz aqui de novo a filogenia, né? De 2 reinos, como era com Aristóteles e Linneu. Durou 2000 anos essa classificação, né? Como eu disse lá. Depois nós temos em 3 reinos, com Haeckel, né? Planta, protista e animalia. E aí depois vem 4 reinos com Copeland. Planta, animalia, protista e monera. E por último Whittaker traz planta, fungi, animalia, protista e monera. Se você não está entendendo o nome dos caras, assiste o vídeo aqui com a história, que nós contamos a história, tá bom? Então nós temos a filogenética, a árvore filogenética dos 3 domínios, né? Bactéria, arqueia e eucária. Se você não está entendendo isso também, lá a gente conta de onde surgiu, e aqui a gente vai falar mais sobre ele, né? Sobre as características. Então, os cladogramas. É um diagrama no qual são representadas relações evolutivas entre seres vivos. Então, o cladograma é composto de raiz, ramos, nós e terminais. Então, a raiz representa uma espécie ancestral, um grupo ancestral. O nó é o ponto de onde partem as ramificações, os ramos, né? Cada nó indica um evento cladogenético. E os ramos são as linhas do cladograma e conduzem a um ou mais grupos terminais. Os grupos seres vivos compõem os terminais dos cladogramas. Então, tá aqui, ó, o nó, né, pode ser um nó, é um evento, pode ter outros nós aqui no meio do caminho, mas a raiz é de onde nasce. Geralmente vai representar um ancestral em comum, né? Geralmente vai representar um ancestral em comum. E o ramo, aí os eventos vão acontecendo até chegar a desencadear naquele nó que é o evento, que é uma espécie específica. Às vezes, professor, pode ter um nó aqui no meio do caminho? Difícil. Mas pode ter também, né? Pode ter. Mas geralmente, se tiver, ele vai ser uma raiz de alguma coisa. Deu para entender? Quando é uma espécie aqui no meio do caminho, ela já ficou, né? Ela já está lá atrás, então ela vai, né? Vai ser um ancestral em comum para 2 grupos existentes hoje, né? Então, tá aqui o cladograma dos animais, né? Dos animais. E aí nós vamos vendo aí os eventos, os nós, as raízes, né? Que vão caminhando, tá bom? Então, foi surgindo tudo isso aí, ó. Beleza? Beleza, professor? E aí, quando a gente vai falar disso aqui, é importante a gente falar sobre esse termo, parcimônia. O que é parcimônia, professor? Então, a sistemática biológica ela vai utilizar sempre esse conceito de parcimônia. Como assim? É um conceito que vai dizer que o mais simples é mais fácil. Vamos lembrar, para ocorrer uma mutação é algo muito difícil. Uma mutação que gere uma característica nova é muito difícil. Então, não acontece todo dia. Então, é mais fácil ter menos eventos do que mais eventos, né? É isso que a parcimônia vai dizer. E, inclusive, tem uma questão no PET que vai nos levar, nos arremeter a essa parcimônia. Tá bom? Então, a mais simples sempre vai ter chance. Olha essa questão aí, que está lá no PET, na semana 3. Inclusive, eu fui xingado aqui no canal por causa desse bendito, dessa questão, tá? Que lá perguntava onde está o evento célula sem parede celular. E aí eu falei que é o número 1, e aí fui rechaçado lá de gente dizendo que era o número 5. Vamos entender aqui. Parede celular. É culpa do pessoal, porque eles pegaram essa questão e reaproveitaram. Porque essa questão perguntava onde apareceu o evento célula eucarionte. Onde a célula deixou de ser procarionte. Aí era o 1 mesmo, com certeza, e fácil. Mas agora ela é difícil, mas ela é boa. Mas ela é difícil de saber. Então aqui, ó, primeiro, monera tem parede celular, não tem? Tem, professor. Protista tem? Não. Ah, professor, mas eu li lá que tem uma carapaça de sílica. Carapaça. Carapaça não é parede celular. Parede celular tem uma característica específica. Tá? Tem uma característica específica. Então não é parede celular. Então protista não tem parede celular. Planta tem, fungi tem e animalia não tem. Beleza? Beleza, professor. Mas então, o 5 é o que é, mas o protista? Vamos ver. Se fosse para o 5, aqui teria de deixar de existir a parede celular para protista existir, não ter. Aqui teria que deixar de existir para existir de novo. Aqui teria que deixar de existir para existir de novo. E aqui deixaria de existir. Por que, professor, que aconteceria isso?
aqui, deixar de existir e existir de novo. Por quê? Porque monera é peptidoglicano, a parede celular. Já em planta é de celulose e em fungi é de quitina. São origens totalmente diferentes. Então, quer dizer, teria que deixar de existir do jeito que é para existir de novo com outro formato. Então, olha, para ser o 5, quantos eventos aconteceriam? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Sem falar que surgiria aqui, né, a característica. Seria 7 eventos. Agora, para ser o 1, surgiu 1, deixou de existir 2, voltou a existir 3, voltou a existir 4. 4. 7 para 4, qual que ganha? O número 1. Então, o número 1 é o desaparecimento da parede celular. Porque, inclusive, os primeiros eucariontes não tinham parede celular. Sim, não tinha. Não tinha, tá bem? Então, o número 1 marca o fim da parede celular na célula, que depois aparece de novo, mas com outro material, com outra característica genética, com outra coisa, tá bom? Vamos falar sobre a nomenclatura binomial, as regras para a nomenclatura binomial. A gente já falou um pouquinho lá no outro vídeo, mas vamos retomar. O nome deve ser em latim, primeira letra que é o epíteto genérico, que representa o gênero, né? A primeira letra maiúscula, o restante minúsculo, né? O segundo nome, todo minúsculo, tá? Que é o epíteto específico, que vai representar como se fosse o nome próprio do bicho, né? Os nomes científicos devem ser escritos em itálico, sublinhado ou em negrito. Do jeito que está aí, né? Itálico, sublinhado ou em negrito. E aí eu vou para alguns exemplos aqui, né? Tá certo aí? Não, está errado. Por quê? Porque está tudo em maiúsculo. Só a primeira letra tem que ser maiúscula e as outras minúsculas. É regra, tá? Ah, professor, está usando outra fonte. Usando fonte errada. Tem que trocar a fonte que tenha uma fonte que tenha minúsculo. Tá bom? Então nós temos aí o nome, mas o nome está escrito certo, tá? Inclusive está até grifado certo. Abelha, leão, orca e elefante africano, né? Categorias taxonômicas. O que é isso? Então, Linneu estabeleceu 5. Né? Estabeleceu os táxons. Qual que é primeiro? Reino, que é o conjunto de filos semelhantes. Filo, que é o conjunto de classes semelhantes. Classe, que é o conjunto de ordens semelhantes. Ordem, que é o conjunto de famílias semelhantes. Família, que é o conjunto de gêneros semelhantes. Gênero, que é o conjunto de espécies semelhantes. E espécie, que é o conjunto de seres semelhantes, de organismos semelhantes entre si, capazes de reproduzir-se e originar descendentes férteis. Tá? Descendentes férteis. Isso é importante. Tá? Porque existem espécies que são capazes de reproduzir, mas os descendentes não são férteis, não são capazes de reproduzir-se depois. Tá bom? Então tá aí o rificofágio. Ah, professor, mas e o domínio? Então, o domínio vai entrar daqui a pouquinho. Olha ele aí. Então, o domínio ele engloba os reinos. Tá? Então, primeiro vamos ver a classificação em 5 reinos que o nosso querido Whittaker deixou lá, né? 5. Monera, todos os procariontes. Bactérias, cianobactérias, inclusive as arqueias faziam parte desse grupo. Protista, protozoários e algas. Unicelulares. Reino fungi, cogumelos, leveduras. Planta, todas as algas multicelulares e vegetais inferiores superiores. Professor, mas no meu livro de biologia está escrito que alga multicelular ou pluricelular faz parte do reino protista. Como que ele colocou isso no reino protista? Né? Virou um reino que não tem início, nem meio, nem fim. Né? Foi um junta-junta. O protoctista que eles criaram aí em algumas literaturas aí, que a maioria dos livros didáticos comprou. Né? A maioria dos livros didáticos comprou a ideia. Mas não é tão aceito assim ainda não. E nem vai ser aceito, porque o próprio reino protista vai acabar sendo diluído, porque ele é polifilético. E por último, o animalia, né? Que são os animais invertebrados. E vertebrados. Né? Lembrando que existem características específicas que a gente vai ver no outro vídeo. Então tá aí, é aquilo que eu falei, ó. Olha o protista aqui, ó. O protista tem ancestral comum para cá, tem ancestral comum para lá, ancestral comum para cá. É uma confusão muito grande. Não tem como ele ir para lá. Vai acabar que isso aqui tudo, né? Vai pegar aqui fungi, vai criar um reino só aqui, aí depois um reino protista vai acabar indo para lá, alguns deles, outros às vezes vai virar outro reino aqui,
Vamos esperar o que vai acontecer nesse processo todo aí, para a gente poder entender. Né? Por exemplo, aqui talvez vai virar um reino sozinho, porque ele nasce de um grupo específico de Monera, né? E aí ela também, a cianobactéria, cianofita, né? Cianófita, vai acabar formando outra coisa também. E é uma coisa muito confusa. Muito confusa isso aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, a classificação em 6 reinos, que é a mais aceita hoje, né? Que é a de Woolsey. Então, mesma coisa agora, mas agora as arqueias estão diferentes. Tem um reino bactéria, não é reino mais Monera. Não existe mais Monera. O reino arqueia, ou arqueaia, arcaea, ou arqueia, né? Que são as arqueabactérias, né? Que antes era chamada de arqueabactéria, agora são só arqueias, né? Que é aquele grupo de seres que vivem em condições extremas lá. Depois a gente vai falar sobre eles no outro vídeo. Os protistas, que são os protozoários e algas unicelulares, mas ainda continua polifilético, né? Reino fungi, que é cogumelos e leveduras. Reino plâncton, que são as algas multicelulares e vegetais. Lembrando que muitas das literaturas que você encontrar vai colocar as algas dentro de protista. Tranquilo. Reino animalia, são animais invertebrados e vertebrados, e a gente tem que lembrar que o Monera e o protista deixam de existir porque são polifiléticos, tem mais de uma origem evolutiva, né? Porque antes eles eram só um junta-junta de grupo, um grupo de junta-junta de bicho que não tinha nenhum lugar para colocar, né? Que são os unicelulares eucariontes e os unicelulares protistas, né? Sendo que, na verdade, depois eles ainda colocaram pluricelulares no meio de protista, colocando alga lá no meio. É um reino que não tem nenhuma característica em comum para todos os indivíduos, né? Não tem uma generalização. Vai falar eucarionte. Então coloca para cima lá, né? Porque para cima tem um monte lá que é eucarionte. Então tá aí, classificação em 6 reinos. Lembrando que a bactéria, a arqueia, é mais próximo de eucária, né? Que são os eucariontes. A arqueia é mais próximo da gente, que tem um ancestral em comum. E aí aqui, protista, já começa a confusão e para lá já é um pouco mais tranquilo, tá bom? Inclusive até fungi tem uma discussão também se vai permanecer como um reino. Isso é muito confuso, tá, gente? Então a classificação em 3 domínios. Aí o Woolsey, né, de novo, é a mais aceita na atualidade. Inclusive essa aí é a que não trai. É a única que não trai, né? Porque a característica é aquela mesma, a das bactérias, que é o domínio bactéria, procariontes, lá, né, como uma característica específica, o domínio arqueia, que são as arqueobactérias, ou arqueias, e o domínio eucária, que são os eucariontes. Isso aí a gente vê no outro vídeo lá, tá bom? Então tá aí a filogenética dos 3 domínios, né? Bactéria, arqueia e eucária. Tranquilo? Tranquilo, professor. Não, então a gente vai ficar por aqui. O vídeo ficou até grande, né? Mas dividir para poder aliviar. No mais, beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, fique com Deus. Até a próxima.